Fala, meu povo, vamos lá. O tema de hoje é globalização, tema que está na linha aí, logo após geopolítica. Então nós vamos discutir alguns aspectos relacionados ao processo. É um processo longo que remete a uma análise histórica. A gente vai ter que pensar esse processo histórico. Nós temos que pensar também quais pensadores, quais intelectuais influenciam na dinâmica analítica da globalização. Então, eu vou começar com o básico do básico. Eu vou querer que vocês acompanhem aí nos slides, eu quero que vocês acompanhem aí em casa os slides da matéria, está disponível na plataforma. Então, eu quero que vocês observem o slide que tem assim, ó, globalização, primeiro slide, o que é globalização? E uma segunda pergunta, todos fazem parte dela? Então, o primeiro conceito, ele é bem curioso, né? Ele é bem, na verdade, até simples. O que é? O que você entende como globalização? Tem uma palavrinha-chave para caracterizar esse momento da nossa história. Interdependência. É um processo que remete à interdependência. A globalização é a principal característica do momento atual do capitalismo. Então, o capitalismo passa por um processo histórico. Eu quero que vocês pensem esse processo histórico. Vamos lá. Esqueçam aqui o título, tá? Por enquanto. Então, a primeira fase do capitalismo, que faz a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, alguns chamam até de pré-capitalismo. Essa fase é conhecida como capitalismo comercial. Tá? Eu vou chegar à pergunta, tá? Eu só trabalhei por enquanto a palavra-chave, interdependência. Mas eu quero que vocês pensem primeiro a fase inicial, conhecida como capitalismo comercial. Os professores de história trabalham muito a ideia de mercantilismo. O capitalismo comercial remete às grandes navegações, remete ao metalismo, ao acúmulo de metais preciosos. É uma expansão do comércio internacional, sem dúvida alguma. É um processo lento, mas que vai se fortalecer no decorrer do tempo. Então eu tenho as grandes navegações, expansão marítima, nós temos, mais uma vez, o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, é uma acumulação primitiva de capital, digamos, e isso vai realmente expandir as fronteiras do comércio global. Nessa época, eu não vou relacionar a globalização. Eu vou trabalhar um outro conceito, uma outra característica predominante, que é o colonialismo. Então vamos lá. Trabalhando o capitalismo comercial, a gente já associa o colonialismo. Quando começa o capitalismo comercial? Os autores não são unânimes. Alguns trabalham século XIII, outros século XIV, outros século XV. Eu vou trabalhar com vocês a ideia do século XV, porque aí nós podemos fazer uma ponte com as grandes navegações que eu já citei na aula de hoje. Então, a partir do século XV, eu tenho um fortalecimento dessa relação capitalista, substituindo o modelo que era dominante, que era o feudalismo. Frisando que é um processo lento que remete a vários séculos. Tá? Então, século XII, XIII, XIV, século XV, eu já tenho o capitalismo cada vez mais presente, cada vez mais forte, e aí eu tenho o capitalismo comercial, de novo, com o colonialismo como característica marcante. Aí nós vamos para o chamado capitalismo industrial. Aqui, pessoal, nós já estabelecemos uma relação com a primeira revolução industrial. A primeira revolução acontece na Inglaterra. É um processo que a Inglaterra desenvolve porque reúne condições necessárias para isso, como, por exemplo, acumulou muita riqueza nas relações comerciais com Portugal, por exemplo. Teve uma política protecionista para sua indústria que estava nascendo, impedindo a compra de tecidos de outros países europeus. Então esse protecionismo possibilitou à indústria que estava nascendo prosperar sem competidores internacionais. Nós temos ainda recursos minerais.
como carvão mineral em abundância, desenvolvimento tecnológico, estabilidade política, isso é muito importante. Se vocês pensarem nos países que estavam potencialmente com capacidade de competir com a Inglaterra, estes países estavam com problemas políticos seríssimos. A França logo viveria a Revolução Francesa. A Itália e a Alemanha sequer existiam enquanto estados. Não existiam os países Itália e Alemanha. Os Estados Unidos não existiam ainda enquanto país também. Estava passando pelo seu processo de independência. Portanto, a Inglaterra reuniu condições ideais que possibilitaram isso. Quando eu falei agora há pouco do carvão mineral, lembre-se que o carvão mineral é a matriz energética da primeira revolução. O petróleo só vai entrar na segunda revolução. Então aí são aulas à parte sobre a Revolução Industrial, muito importante nas ciências humanas, mas não é o foco agora. Então, o capitalismo industrial, com a Revolução Industrial, coloca o capitalismo em um novo patamar. Já a partir daqui, nós vamos começar a discutir mais já para o século XIX, entre a primeira e a segunda revolução, nós já vamos discutir uma outra característica predominante. Se nessa primeira fase eu discutia o colonialismo, a partir dessa fase aqui eu vou discutir já a ideia de imperialismo. E aí chegamos à terceira fase, o capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro ou monopolista. É um momento em que grandes empresas capitalistas passam a dominar o cenário internacional. É um momento de formação, olha o vocabulário em específico da matéria, relacionado muito ao século XIX. Percebam que a geografia é uma ciência que vai discutir muito aspectos da economia. É a nossa responsabilidade. Então, a partir do final do século XIX, o capitalismo financeiro passa a ser cada vez mais dominante, o imperialismo passa a ser a sua característica dominante, substituindo o colonialismo. Lembrando que o imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo. E nesse momento aqui, eu vou ter a formação de monopólios, olha o vocabulário, monopólios, oligopólios, cartéis, holdings, trusts, prática de dumping. Todo esse vocabulário, pessoal, remete à fase do capitalismo financeiro. Tá? Deem uma pesquisada nesses conceitos. Eu posso gravar também uma aulinha. Eu vou gravar uma aulinha também só para discutir essas palavrinhas, tá bom? Por enquanto eu quero só que vocês sigam a linha de raciocínio. Então, capitalismo comercial começa ali por volta do século XII, XIII, século XV é uma fase de fortalecimento, de consolidação. Capitalismo industrial tem início com a Revolução Industrial. Professor, quando ocorre a Revolução Industrial? Não estou lembrando. Pessoal, século XVIII, anota aí, século XVIII, por volta de 1750, 1780, ocorre a primeira Revolução Industrial e, consequentemente, a expansão do capitalismo industrial. Já no final do século XIX, nós temos o capitalismo financeiro, como eu falei para vocês, marcado em grande medida pela expansão das grandes empresas capitalistas. Essa é a novidade. Até então não existiam capitalistas dominantes no mundo. A partir do final do século XIX passam a ter. Por isso também é conhecido como capitalismo monopolista. Tudo bem? Beleza. E aí, pessoal, a maioria dos autores, aliás, vou melhorar, boa parte dos autores discute a ideia de que o capitalismo financeiro vem até os dias de hoje. Só que uma outra corrente de pensadores trabalha a ideia de um intelectual inovador do século XX que discute uma quarta fase do capitalismo. Olha aí, ó. Essa quarta fase seria o capitalismo informacional. Informacional. Tá aqui, ó. Então, para esse intelectual do século XX, o capitalismo informacional passa a ser dominante. Quem é esse cara, professor? É o Manuel Castells. Castells, como vocês quiserem pronunciar aí. O Manuel Castells, ele vai desenvolver a perspectiva do capitalismo informacional
colocando a ideia de que as novas tecnologias de comunicação, elas vão possibilitar novas relações, tá? Eu vou deixar em stand-by o Manuel Castells, eu volto a discutir ele já já. Eu quero apenas que vocês pensem a evolução e no período ali pós Segunda Guerra Mundial, anotem a cronologia para vocês terem um raciocínio histórico. Pós Segunda Guerra Mundial, o capitalismo informacional, ele passa a ser dominante segundo a perspectiva desse pensador. Eu sigo essa corrente, tá? Mas na prova você tem que estar preparado para uma análise considerando as 3 primeiras fases, apenas com uma espécie de aprofundamento do financeiro em relação ao informacional. Ou trabalhar com a ideia em si do capitalismo informacional, de novo, pós Segunda Guerra Mundial. Eu vou pedir para vocês associarem muito ali a década de 70, tá? Porque na década de 70 nós vamos ter grandes inovações na área de energia, grandes inovações na área da genética e, em especial, as inovações que revolucionaram a nossa vida relacionadas ao segmento informacional, que são os computadores e a internet. Então, realmente vão revolucionar, e é aí que entra o intelectual pensando a influência desse mundo virtual e digital para a sociedade mundial. Sejam as relações interpessoais, sejam as relações laborais, as relações de trabalho, seja a relação empregador-empregado. Então, tudo isso passa a ser repensado na visão do Manuel Castells. Eu volto já já. Por enquanto, eu quero que vocês pensem simplesmente essa evolução. E aí, finalmente, eu chego ao início da aula, quando eu pergunto assim, o que é globalização? Então, globalização é um processo de interdependência. É um processo de interdependência entre os países do mundo, entre as pessoas mesmo. Por quê? O capitalismo remete à relação comercial. A gente pode pegar o exemplo claro do momento que a gente vive, dessa pandemia global, e nós observamos a realidade do comércio local, onde as pessoas não estão consumindo. Isso gera uma catástrofe econômica. Isso inviabiliza as relações econômicas, e isso leva empresas à falência, desemprego, por consequência, fome, instabilidade sistemática, potencialmente aumento da violência, do crime, né? É uma reação em cadeia. Então, nós pensamos o capitalismo dentro dessa ótica também, não tem como fugir disso. Então, vivendo o que nós vivemos hoje, dentro desse capitalismo informacional, na terceira revolução industrial, como eu falei, na década de 70, pós Segunda Guerra, terceira revolução industrial ou revolução tecno-científica informacional, nós pensamos na globalização. Então, observem aí, primeiro nós tínhamos o colonialismo como característica dominante, depois o imperialismo como característica dominante e agora a globalização como característica dominante, representando um processo de dependência mútua entre todos com todos. Os que não conseguem se inserir nesse processo, ou por decisão mesmo, tem país que não quer se inserir. Um exemplo como a Coreia do Norte, que vive um isolamento econômico, político. Ou você pode considerar os que não conseguem realmente, porque são tão miseráveis, que não conseguem se inserir nesse processo. E aí? O que eu posso falar dentro dessa dinâmica? Eu gostaria até de fazer uma comparação. Se você analisa países e se você analisa pessoas, são relações capitalistas. Então, uma Serra Leoa da vida, que é um país miserável, na África, uma Suazilândia, República Centro-Africana, países africanos, o Haiti, aqui na América Latina, na América Central, estes países são excluídos do processo, porque eles não têm nada a oferecer. Seria o mesmo que um mendigo, que um morador de rua, que não tem capacidade laboral, capacidade de trabalho, capacidade intelectual, no sentido de que não foi formado para se inserir nessa sociedade, não teve condições de estudo. Então essas pessoas estão à margem da sociedade, é um processo de exclusão. O capitalismo nesse aspecto é muito cruel. Eu não tenho essa coisa, eu sou contra, eu sou socialista, a galera de humanas normalmente é logo taxado, né, socialista. Não, pessoal, é uma análise
deve ser uma análise muito racional. O capitalismo traz aspectos positivos e o capitalismo traz aspectos negativos. Eu vou só emendar aqui na segunda pergunta, observem aí no slide, quando eu pergunto todos fazem parte dela, é justamente essa resposta. Todos tentam. Parte consegue, parte não. Alguns entram dentro de redes legais, outros estão dentro de redes ilegais. Um país que se insere no processo de globalização, captando muito dinheiro a partir do tráfico de drogas. Historicamente, a Colômbia, muito associada ao tráfico de drogas, com os cartéis, com as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Essas representações são representações também da globalização. Uma globalização ilegal, como eu falei, mas também remete a um processo econômico, também remete a um processo de interdependência econômica. Há consumidores. Os Estados Unidos são os grandes consumidores mundiais. O Brasil entra na rota do tráfico. Nós somos grandes consumidores também. Então, se há consumidores e se tem quem oferte, vai haver a relação capitalista, ainda que ela seja ilegal. Tudo bem? Então, falei das 4 fases. Foi uma análise resumida, mas que remete a uma cronologia de acontecimentos e de conceitos. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente dar continuidade no vídeo seguinte, analisando pensadores, algumas imagens que vocês vão acompanhar no slide, e para a gente refletir com relação a como esses pensadores influenciaram a geografia e o pensamento nas ciências humanas. Valeu!